na luta, é pra valer. Nessa arrancada só vai dar eu e você. Estou na luta, sou CTB. A mudança é agora, só depende de você. Pessoal, vamos lá para a nossa segunda mesa. Faço um apelo. Aí, Eliette, senta aí, embora. Vamos sentando, acalmar. Já tivemos nosso intervalo. Então, iniciando, parabenizando esse magnífico 7º encontro. Convido a todos e todas a visitar aquele painel ali, que é um pouco da história da Secretaria da Mulher, não é isso, Biga? Onde nós temos ali a revista da Mulher Trabalhadora. Foi, assim, um feito muito, muito grande, porque nós sabemos como construímos cada uma dessas revistas. Então, dê uma visitada ali na capa, tirem foto, que é histórico, tá bom? Oi, Rosane está ali, ó. Era a nossa vereadora de Juí, nunca vou esquecer, né? Muito bem. Então, a mesa... Vilmaci... Não, é porque eu citei, porque ela está na foto. A mesa 2, né, que vamos coordenar Leni, Filoneto e Marilene. Né, Leni, a nossa secretária adjunta, que vai estar aí conosco. E essa mesa é o resgate histórico, desafios e perspectiva com a ex-secretária nacionais da Mulher Trabalhadora da CTB. Por isso, eu comecei homenageando todas através da nossa, do nosso painel da Mulher de Classe, ok? Então, eu quero, de início, chamar a minha querida Abigail Pereira, a nossa Biga. Cada uma delas vai falar do seu período, muito importante, esse resgate histórico, né? E as perspectivas, não só da época, mas pós. Depois eu quero logo chamar Raimunda Gomes, a nossa querida Doquinha. Biga, Rio Grande do Sul, Doquinha, Amazonas, e agora, é óbvio, representando essa região arretada, Ivânia Pereira. Cadê Ivânia? Cadê Ivânia? Ivânia Sergipe, aí representando o nosso Nordeste. E a minha querida, nossa querida, né, a querida do Brasil, Celina Areias, né? Aí, regional Sudeste, né? De Minas Gerais. Então, nós estamos aqui. Leni, por favor, venha. Palma, gente, para Leni, nossa atual secretária adjunta. Lembrando, né, meninas, aqui, Doquinha, Celina, Biga e Ivânia, que nós não tivemos adjunta, né? Eu já me sinto. Né? Não é? Não tinha. Mas isso foi outra luta e outro avanço que nós tivemos, porque compreendíamos que o tamanho continental do nosso país necessitava de mais mulheres unidas e pensando a política. Então, vamos lá. Eu quero, de imediato, vamos combinar, Leni, venha para cá. Vamos sentar, né, gente? Leni. Venha, Leni. Pode sentar aqui. Aí.
Pronto. Então, que o combinadinho, se for pela linha histórica, a gente passa para a Biga, né, que foi a primeira secretária da mulher, né, trabalhadora da CTB Brasil. Vamos lá, gente? Nossos aplausos calorosos para a Abigail, nossa Biga. Márcia, eu preciso de ti ali para colocar nosso slide, Márcia. Cadê? Boa tarde, companheiras, companheiros. Confesso a vocês que eu estou emocionada de estar neste momento, nesse 7º encontro. Eu lembro de Galiano, né? Galiano nos ensina, nos diz que a memória é um ponto de partida, né? E é exatamente desta memória, do ponto de partida, que eu recorro quando nós fundamos a CTB, né, Nivaldo? Lá em Minas Gerais, nós éramos a CSC, Corrente Sindical Classista. Quer dizer, nós já vínhamos atuando, né, em outros espaços, e aí nós decidimos criar a gloriosa CTB. E coube a mim ser a primeira secretária de mulheres. Sim, nós não tínhamos adjunta, Marilene, éramos sozinhas, né? E nós criamos, então, a gloriosa CTB. Já no momento de criação, o debate era um pouco sobre o nosso nome, né? E aí era uma unanimidade. Mulheres e homens, nós tínhamos essa decisão de que a classe tem 2 sexos e precisava estar representado. No nome, inclusive. Na nossa nomenclatura. E nós conseguimos. Mas, muito além do nome, a central, ela nasce com já essa denominação classista. E aponta a perspectiva de um sindicalismo socialista e emancipacionista. Olha aí, gente. Esta é a gloriosa CTB e que vale a pena a gente resgatar essa história. Nessa primeira gestão, nós tivemos na fundação o tempo em que Lula era o presidente. E como nós sempre afirmamos, são nos momentos de democracia, de crescimento, que nós, mulheres, conquistamos mais, certo? E foi exatamente, portanto, nos tempos do PAC, o auge do PAC, lançamento do PAC, que era o programa Minha Casa Minha Vida, a valorização do salário mínimo, do ProUni, do fortalecimento do SUS e a vivência democrática no primeiro e no segundo mandato de Lula. E isso só beneficiou as nossas conquistas. A mulher trabalhadora, como a gente afirma aqui, se beneficiaram desses avanços, né? O aumento do emprego, a valorização do salário mínimo, mas, sempre tem um mas, né? A desigualdade na lei e na vida, ela não era uma realidade. Ela só evidenciou mais as desigualdades, né? A violência de gênero também já era, naquela época, uma chaga, né? Que exigia do movimento sindical um engajamento. E dar visibilidade a essa realidade, mobilizar o contingente feminino, era o nosso principal desafio. Era o nosso principal desafio. E aí eu apresento aqui para vocês um pouco do resumo, portanto, dessa nossa trajetória. Aqui. Opa, aqui. Então, em 2007, nós fundamos a CTB com essa marca, né, do sindicalismo classista. Assumimos a secretaria com esta visão emancipacionista e buscamos elevar a participação
das trabalhadoras em todas as instâncias. No levantamento que a gente fez, Celina, na época, poucos eram os sindicatos que tinham um espaço de debate para as mulheres. E nós firmamos o pé. Não importava se era departamento, se era uma comissão, se era secretaria. O importante é que tivesse um espaço em que se debatesse e, principalmente, com foco, gente, inserir as demandas, as reivindicações das mulheres nas pautas dos dissídios, das convenções, que tivesse esta condição. Então, nós fomos à luta nesse sentido. Sentimos a necessidade de termos a nossa identidade visual. Aí foi outro debate dentro da direção. Mas daqui um pouco vai criar da mulher, e daí dos jovens, e daí não sei o quê. E nós firmamos o pé, e aqui quem firmou o pé foi Rio Grande do Sul e a Bahia. De que nós queríamos e queríamos e queríamos. E aí nasce a nossa identidade visual, que é essa linda, linda estampa, que é a bandeira da CTB, mas que tem a cara da mulher ao lado do homem, né? Homem e mulher, nós ali, e essa identidade, então, ela chegou, se firmou e está aí, né? Até hoje, essa nossa identidade da nossa secretaria. Eu estou com dificuldade desse negocinho aqui, ó, que ele não está me obedecendo, Eremi. Eu já falei um pouco disso. Nós, além das cláusulas nas convenções, gente, nós demos destaque para a questão da redução da jornada de trabalho. Olha lá, gente. Já ali, nós, inclusive, as mais da minha idade lembram do cartaz que a gente fez, uma tiragem grande, e distribuímos no Brasil inteiro esse cartaz. Somos mulheres, somos milhões de trabalhadoras em luta pela redução da jornada de trabalho. Junto com a redução da jornada de trabalho, nós fizemos a campanha pela creche, gente. Que esse é o debate. Como é que a gente vai dar conta de ir para o mercado de trabalho e permanecer no mercado de trabalho se tu não tem esse equipamento social que dê conta de cuidar e cuidar bem dos nossos filhos para que a gente possa ir trabalhar? E a ampliação da licença maternidade. Nós fomos muito ousadas. Na época, nós construímos uma carta sobre a licença maternidade, ampliação para os 180 dias, e nós entregamos para, então, primeira-dama, dona Letícia Lula da Silva. Entregamos a ela e pedimos o apoio dela para a ampliação da licença maternidade. A campanha da igualdade foi outra campanha que nós desenvolvemos pelo Brasil inteiro, no sentido de elevação da renda, pela igualdade de oportunidades, por creches públicas, pela redução da jornada, pela licença maternidade 180 dias e pela legislação e fiscalização nos locais de trabalho. Foi uma campanha que nós realizamos. Participamos, portanto, no Brasil inteiro, vários estados eu estive presente, no sentido de fazer com que essas bandeiras ganhassem as diretorias dos sindicatos para implementar nas cidades, né? Estivemos juntos com a direção, e esse resgate eu faço questão de fazer, o Adilson não está aí, mas nós temos vários homens dirigentes aqui, que nós fizemos todas as campanhas relacionadas às pautas ditas específicas das mulheres, mas não deixamos de atuar na CTB em todas as bandeiras e todas as lutas que a CTB levantou. Lá estávamos nós, par e passo, né? Nas campanhas grandes em que a CTB desenvolveu. Estivemos na linha de frente no combate à violência contra a mulher, conquistando, culminando, né, com a conquista da Lei Maria da Penha. E a visibilidade do nosso trabalho foi através de folders. Aqui a Marilene falou, ó, tem lá atrás a nossa revista Mulher de Classe.
Esse debate sobre a nossa revista, ele nasce lá na primeira gestão, quando nós editamos uma revista que tinha cara de cartilha. Então, a gente deu o nome dela de Cartilha, né? Fizemos a tal da cartilha, foi aquela dor de cabeça de fazer, porque era nós mesmas que tínhamos que fazer, escrever, e, enfim, fizemos, né? Bom, se nós aqui afirmamos que todas as conquistas que a gente teve foi nesse período em que o Lula, tanto no primeiro como no segundo mandato, era o Lula, então era momento de ascensão, nós tivemos, em seguida, nós tivemos a nossa democracia golpeada. Com o golpe que a nossa democracia sofreu a partir do golpe na Dilma, nós passamos a um retrocesso. Daí em diante, todos aqui, todas, mesmo as mais jovens, já acompanharam. Foi a reforma trabalhista, que só retirou direitos. E vocês lembram, né? Nós, mulheres, éramos alvo. Inclusive, as mulheres gestantes ter que trabalhar em serviços insalubres. Lembram desse debate? Porque é assim, né? É assim que é. Aí vem a reforma da Previdência, né? Essas marcas do retrocesso, nós vivemos e ainda nos fazemos sentir com esse retrocesso, né? Portanto, é o debate quando a gente diz do que a gente avançou e os desafios que ainda temos pela frente, né? Portanto, gente, eu quero dizer aqui que nós produzimos... teve um vídeo que a gente fez, a Márcia, acho que a CTB deve ter guardado, se já passou, porque na época a gente fez... Como é que a gente chamava? Um VHS, né? Um VHS, olha só. Acho que devem ter passado para CD já, para não sei o quê, mas, enfim. Nós produzimos um vídeo dos 100 anos da comemoração do 8 de março. Olha só, gente. 100 anos. Quando se completou os 100 anos, a gente fez esse vídeo. Lembra, Iva? Foi muito... A gente lançou em vários estados também, né? Nós também, desde lá, lutamos pela igualdade salarial. Muitas idas para Brasília, com a Alice em Portugal, constituindo lá, né, os debates, a Eremi acompanhou, né? Muitas vezes nós indo a Brasília para debatermos a igualdade salarial. E ainda hoje recebemos salários menores e ocupamos os postos mais desvalorizados, os trabalhos mais precarizados, né? É neste contexto, gente, que a gente faz essa saudação à evolução da nossa luta pela redução da jornada de trabalho, aí, com essa vitória que a gente teve essa semana, né? Sabendo que, desde lá, desde a fundação da CTB, nós, mulheres, ocupamos o protagonismo neste debate, né? E hoje a gente vê aí, estamos apoiando esse projeto da deputada lá do Rio Grande do Sul, a deputada do PCdoB, Dayana Santos, que o que foi votado foi exatamente o projeto dela, a partir do que o Executivo encaminhou para o Congresso Nacional, que é um espelho do projeto da Dayana, né? Então, ela já está dizendo que é para eu terminar, gente. Tá bom. Vamos para as perspectivas. Eu posso? Tá bem. Então, gente, eu quero dizer que nunca é demais, de verdade, a gente lembrar que o que define a economia, as conquistas ou os retrocessos sociais é exatamente a tarefa que nós temos no nosso horizonte, né? Então, neste momento em que nós construímos tudo isso, e eu quero aqui, gente, fazer um registro. Eu estive à frente sendo a primeira secretária, à frente de conquistar, a Nádia aqui falou, depois de que a gente criou a CTB, agora quem é trabalhador virou trabalhador e trabalhadora, partidos, outras centrais. Isso é bom, né? Isso é sinal que nós fizemos escola, né? Foi a partir do que a gente definiu. Agora, mesmo eu estando
frente, gente, nada do que isso que eu relato para vocês, a marca, a revista, o vídeo, panfletos, a ida à Letícia, tudo que a gente fez a nível internacional, o fato de eu morar no Rio Grande do Sul também ajudou, de nós estarmos em atividade com a PIT-CNT, muito no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, a CTB lá presente, né? Fórum Social Mundial. Hoje nós ainda estávamos lembrando, nós lembrando ainda, né, dos Fóruns Social Mundial, bandeira. Agora, isso tudo, gente, eu contei muito, muito. Eu estive ladeada pela nossa querida Celina. Nossa querida Celina. Vamos aplaudir, né, gente? Pela Marilene. Pela nossa querida Márcia. A Márcia, desde o início, brigando junto com a gente. Márcia, tinha mais uma. Quem era? Celina. A Sônia Latiger, também. E a Gilda Almeida, gente. A nossa querida Gilda Almeida. Elas sempre estiveram, nada do que a gente fez foi sem elas. A gente nunca anda sozinho, né? E foi assim que a gente construiu marcas, construímos bandeiras, construímos a luta, estivemos presentes nela, tivemos vitórias e nós sempre ladeadas dessas companheiras. Isso é bem importante, eu faço questão de registrar. O outro registro que eu quero fazer antes de finalizar na época, eu era presidente do meu sindicato, eu sou do setor de hotéis e turismo. Eu fui presidente por 3 gestões. Eu aprendi no movimento sindical, e cada uma de vocês certamente tem a sua história de aprendizado e de concepção e visão de mundo em que a gente adquire depois que vai para a luta sindical. Não é? A partir daí, gente, eu fui candidata. Meu Deus, como eu fui candidata, né? Inclusive, na gestão da CTB, eu tive que pedir licença porque eu fui ser candidata a vice-prefeita lá na minha cidade, em Caxias do Sul. Depois, eu fui candidata ao Senado, ao lado do senador Paulo Paim, nosso grande senador do Brasil. As últimas 2 eleições do Paim, eu estive ao lado dele porque era importante que eu segurasse o segundo voto para que ele elegesse. E eu fiz 1.500.000 votos. E ajudei. Depois disso, eu acabei virando secretária de Estado, fui ser secretária do Rio Grande do Sul, na pasta de turismo. Trabalhei com o senador Paim, representando ele no Rio Grande do Sul. E virei vereadora de Porto Alegre. Mas eu quero aqui registrar vocês, gente, em nenhum momento, em todo esse caminho que eu percorri, eu deixei de estar no movimento sindical. Não teve uma assembleia da CTB, uma plenária, um congresso que eu não estivesse presente. Não teve uma panfletagem na empresa, aquela coisa que convidaram que eu não estivesse presente. Porque é nesta fonte que eu bebo. É essa fonte que me alimenta. É essa fonte que me ensina no dia a dia. Por isso, quando eu iniciei aqui, que eu disse do tamanho da minha emoção, de estar entre os meus. Eu estou à vontade, eu estou em casa. É neste berço que eu me acolho. É aqui que eu sou acolhida. E é aqui que a gente enxerga a perspectiva, que é onde eu entro para nós concluir aqui essa primeira parte. Qual é o nosso grande desafio neste momento? Depois as outras companheiras vão falar das suas gestões também e certamente vão concluir igual a gente conclui. É a reeleição do presidente Lula, gente. Nós precisamos, não é o Lula que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Nós precisamos que Lula seja reeleito para quê? Para avançar, gente. Nós queremos que o nosso país se desenvolva, que cresça e se desenvolva, que possa, portanto, a partir do seu desenvolvimento,
dar melhores condições de vida e de dignidade para o nosso povo. Nós precisamos eleger nos nossos estados governadores, governadoras, deputados federais, estaduais, senadores, que estejam ligados com as nossas pautas, com as nossas vidas. Aqui a Rosa comentou que ela estava lá em Brasília, a dor que é tu ver aquela correlação de forças no Congresso Nacional e ouvir o discurso daqueles parlamentares que mentem olhando para a nossa cara, que criam fake news sorrindo olhando para a nossa cara. E aí a gente sente como seria bom se aquele grupo que nós temos lá, que é aguerrido, que é forte, que é combativo, mas como seria bom se fosse o dobro, o triplo de parlamentares que estivessem do nosso lado. Então, é importante que a gente olhe para isso nos nossos estados. E só assim nós vamos eleger pessoas do nosso campo comprometidos com a derrota da extrema-direita, como diz no nosso cartaz aqui do 7º encontro. Nós precisamos derrotar a extrema-direita que avança e que está aí na nossa cara no mundo todo, né? Esta é a luta da atualidade. Essa é a condição essencial para que a sociedade possa avançar, para que a civilização possa, e nós, mulheres, né, criarmos condições objetivas para a conquista da tão sonhada igualdade que nós queremos. Em cada tempo, há uma estrada para se desbravar. E eu acredito que forjamos um caminho e deixamos o nosso melhor. Mas, sobretudo, eu tenho a certeza de que ainda estamos todas aqui e nós não mediremos esforços para superar os desafios do presente. Ter aqui, gente, desde a primeira secretária da mulher, perpassando por todas essas que já foram secretárias também. Nenhuma de nós deixou de estar. Olha só isso, gente. Nenhuma de nós deixou de estar. Todas nós que fomos secretárias continuamos na luta, continuamos ao lado da classe trabalhadora. Foi, portanto, gente, uma grande honra, um extraordinário aprendizado por ter sido a primeira secretária da mulher da nossa aguerrida CTB. Seguimos juntas. CTB, a luta é pra valer. CTB, a luta é pra valer. Boa tarde. Eu estou bem, e vocês? Oh, que bom vê-los. Parabéns por estarem aqui, por estarmos aqui, né? Obrigada, Doquinha, pelas suas palavras. Eu saúdo todas, em nome da Vânia, se me permite, a nossa querida presidenta da CONTAG. Saúdo todas e todos vocês. Então, chamamos de imediato a Doquinha para deixar a sua mensagem. Obrigada. Boa tarde, minhas queridas companheiras e meus queridos companheiros, né? Valorizar a presença masculina no nosso encontro, porque como nós não somos sexistas, nós sempre queremos a presença dos homens nos nossos encontros, né? E quebrando o protocolo, eu quero convidar a minha querida secretária Kátia Branco para se juntar a nós aqui, porque este espaço está com um lugar vazio. Venha, junte-se a nós, por gentileza. Agora sim, estamos juntas, todas as secretárias da Mulher Trabalhadora da CTB. Bom, gente, eu acho que a Biga fez uma excelente explanação da nossa existência, né? enquanto sindicalistas, trabalhadoras, mulheres que ajudaram, junto com os homens, a construir esta central, porque nós viemos lá da CSC. Quem é mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais jovem, sabe o que é a CSC. Quem é um pouco mais jovem não sabe, mas a gente explica, né?
CSC existia antes da CTB, a Corrente Sindical Classista, que era um segmento dentro da CUT. Nós saímos para fundar a nossa central. Então, todas nós, mulheres, levamos juntos esse bastão para construir esta central. E a Biga fez uma explanação maravilhosa. Não vou me deter no que ela falou para não ser repetitiva. Ela pavimentou, ela criou as bases fundamentais para que nós pudéssemos, hoje, estarmos aqui com mais uma mulher que assumiu a Secretaria da Mulher Trabalhadora da CTB, e ela se sente abraçada, porque eu já disse a ela, ela é continuidade. A Kátia é continuidade de um trabalho que a Biga começou, que todas nós da CSC já havíamos iniciado, de levar a luta feminista dentro do interior das centrais, numa perspectiva não apenas emancipacionista, mas inclusiva, de que todas nós, mulheres, que estávamos na base, nos nossos sindicatos, nas CTBs estaduais, tínhamos a capacidade de assumirmos qualquer cargo. E eu faço essa fala para me apresentar. Eu era, lá no Amazonas, fui presidenta de sindicato, fui a responsável para criar a CTB no Estado, mas eu não era da direção executiva da CTB. Eu era apenas da direção nacional, quando a Biga foi convidada a assumir um cargo no Rio Grande do Sul, e aí começou a busca por quem assumiria. Por isso que, na fala da Biga, ela não me citou, não é para me excluir, é porque eu realmente não estava, né, nesse núcleo mais central do secretariado. E eu fui alçada à condição de secretária da Mulher Trabalhadora da CTB no final de 2010, para começar um trabalho em 2011. E o que nós tínhamos em 2011? A presidenta Dilma, recém-eleita, um Brasil efervescente em que nós nos víamos representadas no poder. Nós, todas as mulheres, éramos também presidentas da República. Nós tínhamos orgulho de irmos a qualquer debate, porque nós sabíamos que nós tínhamos capacidade de assumir qualquer cargo, inclusive a presidência da República. E o meu mandato, ele ocorreu nesse contexto. Não era um contexto desfavorável, era um contexto extremamente favorável para o nosso crescimento, para nós ganharmos espaço. E qual era a pauta que nós tínhamos no Congresso? Era a defesa da igualdade salarial entre homens e mulheres, que a Alice Portugal, nossa deputada federal da Bahia, já havia, em 2009, apresentado o projeto de lei, e nós começávamos a correr o parlamento. A Biga já havia ido a Brasília várias vezes discutir com os parlamentares o apoio ao projeto. E a minha gestão botou esse projeto embaixo do braço e a gente caminhava pelos corredores daquele Congresso Nacional em busca de apoio para colocar o projeto para votar. Passamos tantos anos nesse processo, passou por mim, começou com a Biga, passou por mim, passou pela Ivânia, passou pela Celina, e hoje nós temos a Lei da Igualdade Salarial aprovada e sancionada pelo nosso presidente da República. Mas não nasceu do nada, nasceu daqui, da nossa luta, da nossa disposição. Qual era a outra grande batalha? A redução da jornada de trabalho, que a Biga também expôs muito bem aqui. A redução da jornada de trabalho é boa para o trabalhador, mas é essencial para as mulheres, porque a nossa luta sempre foi de colocar na linha de frente o debate de que nós precisávamos debater a dupla jornada de trabalho que as mulheres enfrentam. Porque os homens saem de casa para a luta sindical
E eles não levam os filhos a tiracolo. Eles não levam a trouxa de roupa, não levam o fogão. Nós saímos de casa para a luta sindical e nós levamos todos os afazeres domésticos e as responsabilidades com a nossa família. Então, para nós, a redução da jornada de trabalho, ela é urgente, é essencial, ontem e hoje será sempre. Então, essa era a nossa grande batalha na minha gestão como secretária da Mulher Trabalhadora da CTB. Mas como nós iríamos travar todo esse debate? Só nós? Não. A Biga já havia semeado com as outras mulheres das outras centrais a necessidade de nós criarmos o Fórum das Mulheres Trabalhadoras das Centrais Sindicais. Porque esse espaço de debate seria um espaço de articulação para que nós tivéssemos o apoio amplo. Porque já existia o Fórum das Centrais Sindicais, que era dirigido só pelos nossos companheiros homens. Porque quando se faz a foto, é só homem. Me desculpe os companheiros homens, mas tem algumas fotografias que é difícil da gente engolir. É só homem, não tem mulher no debate. E por que nós somos excluídas? Uma interrogação que todas nós precisamos pensar sobre ela. Então, a criação do Fórum das Mulheres das Centrais Sindicais, que amanhã estará nesse espaço fazendo um debate, foi de extrema importância para a nossa luta avançar. E a luta avançava coletivamente. A luta avançava porque não era mais só a CTB, era a CUT, era a Força Sindical, a UGT, a Nova Central Sindical. Todas nós estávamos empenhadas no mesmo objetivo. Passamos a falar no 1º de maio, gente. Olha que coisa bonita, eu tenho a honra de dizer que talvez eu tenha sido a primeira mulher a falar no 1º de maio, num consenso entre as centrais sindicais. Porque só era homem que falava no 1º de maio. Aí falavam as mulheres presidentas de alguns sindicatos. Então, é muito desigual. Mas nós também precisávamos de um veículo de comunicação para chegar mais adiante, levar a informação para a mulherada. E aí surgiu aquilo que vocês estão vendo ali naquele banner. A revista Mulher de Classe, que saiu deste sonho que a Biga colocou aqui, que era a cartilha, e a gente discutia como fazer, o que fazer, de que maneira. Não tinha dinheiro. Cadê o dinheiro? Mas como nós somos acostumadas, a tirar leite de pedra, reunimos, discutimos, temos uma alternativa. Qual é a alternativa? Financiamento pelos sindicatos. Vamos vender propaganda. O sindicato colocava a sua propaganda numa página e financiava X valor, e a gente completava o dinheiro e fazia a tiragem da revista. E a nossa revista saiu, o primeiro exemplar, com uma trabalhadora do setor naval, uma operária, e o segundo exemplar com a minha querida, maravilhosa modelo Rosane, que está aqui presente. Era uma mulher sindicalista, levanta para receber os aplausos. Essa linda era vereadora em Juí e nos permitiu usar a fotografia dela como capa da nossa revista. E daí foi deslanchando. Saiu nossa revista e nossa revista teve vida, continuou, não parou por aí, não. Então, assim, eu quero, com essa fala, dizer a todas nós que aqui estamos, a luta, ela não nasce do nada, ela nasce da necessidade. Toda luta nasce da necessidade, mas ela jamais será vitoriosa se você não souber como envolver o seu coletivo para que você tenha volume, porque sozinho não se vai a lugar nenhum. A minha gestão na Secretaria da Mulher foi de 3 anos. Quando nós realizamos o segundo encontro como esse, que foi lá em Brasília, nós tiramos como deliberação
que nós queríamos ocupar outros espaços de poder. A Secretaria da Mulher era muito importante, como continua sendo, mas não basta. Nós queríamos a Secretaria-Geral, queríamos a Secretaria de Finanças e discutimos que a Secretaria de Comunicação era essencial para avançarmos. E eu fui indicada para assumir a Secretaria de Comunicação da CTB, onde fiquei por 2 mandatos. E a minha participação nesse espaço era uma participação em que as mulheres se viam representadas, porque a gente abria o espaço para que a comunicação também tivesse o viés das pautas femininas. Das pautas, como diz a Eremi, porque coisa de mulher, né, Eremi? É só menstruação. O resto tudo é política. Não existe pauta só das mulheres. Nós precisamos entender que toda luta que as mulheres encampam, elas vão mudar a vida da humanidade. E assim, minhas camaradas, nós trilhamos essa jornada, porque nós queremos espaço, nós queremos diálogo, nós queremos participar junto, mas nós queremos mostrar, acima de tudo, que nós somos tão capazes quanto qualquer homem. E eu me lembro que o último encontro foi virtual, a Celina estava me lembrando. Mas no penúltimo encontro, que foi presencial, nós lá naquele encontro decidimos o seguinte: nós queremos a presidência da CTB, porque nós podemos assumir a presidência da CTB. Não foi isso, Celina? Tiramos como encaminhamento que nós iríamos apresentar o nome de uma mulher para a presidência da CTB, porque chegou a hora da nossa central ter uma mulher como presidenta, porque nós somos capazes, temos inúmeras mulheres dirigindo a nossa CTB Brasil afora, e nós temos certeza absoluta que vai ser o maior passo que nós vamos dar no caminho, não só da unidade, do crescimento, como do empoderamento das mulheres nesses espaços de poder. Porque o empoderamento não se dá apenas nos cargos que estão no governo e outros qualquer, e aqui dentro também. Porque falar para fora é bom, mas é melhor ainda agir por dentro, mostrar como a gente faz. E eu lamento ter que concluir minha fala dizendo isso. Quando houve o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, eu, inclusive, fiz essa fala. Não impeachmentaram só a Dilma, impeachmentaram todas nós, porque nós tivemos que andar para trás. E chegou a hora de andarmos para frente. É hora de avançarmos. É hora de construirmos uma central com mais participação das mulheres, inclusive nas suas presidências estaduais. Nós temos a Rosa, que é um exemplo na Bahia, a Valéria, que é um exemplo em Minas Gerais, mas nós precisamos eleger uma mulher presidenta da CTB nacional para selar toda essa nossa luta de todos esses anos que nós estamos batalhando. Então, um bom encontro a todas nós. Obrigada pelo espaço que me deram para fazer essa fala. Que nós saiamos daqui... só para não dizer que não falei das flores. A Vânia, que eu a conheci na marcha, eu tenho o maior carinho por ela. Saber ter acompanhado a trajetória da Vânia e vê-la hoje presidenta da CONTAG é um orgulho enorme, nos honra a cada uma de nós, porque nós sabemos o quanto aquele espaço é um espaço importante na luta feminina. Né? As mulheres trabalhadoras do campo me ensinaram muito. A primeira vez que nós participamos organizadas da Marcha das Margaridas foi na minha gestão e foi o maior aprendizado da minha vida. Então, vamos aprender com a CONTAG. Obrigada. CTB, a luta é para valer. TB, a luta é para valer. Muito bem, Doquinha. Eu estou aqui... E a cada relato eu me emociono cada vez mais, né? Eu me recordei, Vânia, que faço minhas palavras de Doquinha. Aprendi muito
com as mulheres do campo, com a Marcha das Margaridas. Muito obrigada. Fui super bem acolhida por você, que juntos ali nos ensinaram muito e eu levava para a turma. E aí, na sequência, nosso papelzinho, nossa pesca. Vamos chamar, é óbvio, o Nordeste. Ivânia, querida. Bora, pessoal. Ivânia foi a terceira mulher dirigente da pasta da Mulher Trabalhadora. Com muita honra. Então, gente, primeiro, o reconhecimento. Nada maior na vida da gente do que o reconhecimento e a humildade, né? Então, o reconhecimento da desbravadora, né? Então, todas nós fazemos parte dessa história, né? E aqui a gente... É emocionante você ver a continuidade de um trabalho, né? Depois que a Biga fez todo esse relato do surgimento, da origem, da luta para a aprovação, da criação da Secretaria da Mulher, né, no Congresso da CTB, e os diálogos que antecedem, né, aos congressos, que é um aprendizado, porque isso só era feito pelos homens, né, os bastidores das construções políticas. E da continuidade com Doquinha, né? Foi um grande aprendizado. E lá na CTB, ninguém anda sozinho, né? Nós fomos secretárias juntas, né, para dar continuidade às políticas que já estavam ali, em andamento. E o meu período foi de 2014 a 2018. Só vou relembrar um pouco aqui as memórias, né? 3 grandes principais eixos marcaram esse período. Primeiro foi a famigerada Lava Jato, né? E nós, que fazemos parte do movimento sindical, nós sabemos muito do impacto disso na nossa vida, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, enquanto seres políticos da política de esquerda, né? O quanto isso impactou. Eu não vou tecer detalhes, porque todo mundo aqui, acho que vivenciou tudo o que aconteceu. Só vou trazer a lembrança, porque ela é necessária, né, para você construir o futuro. Em seguida, a construção da Lava Jato, a culminância da Lava Jato foi mesmo para impeachment a primeira mulher presidenta do Brasil, gente. E o impeachment da presidenta Dilma mobilizou as centrais sindicais, mobilizou as mulheres. A gente passava dias a fio nas mobilizações em Brasília, em por todo o país, né? Muitas de nós estávamos naquela batalha que foi travada contra os helicópteros jogando bomba de gás lacrimogêneo em cima das manifestações, né? Nós também, em 2017, tivemos outro impacto grande na vida da nossa classe trabalhadora, que foi a reforma trabalhista. Imagine se a reforma trabalhista foi nefasta para a nossa classe, como ela impactou a vida das mulheres, né? As mulheres que foram obrigadas a trabalhar em lugares insalubres, estando gestante. Então, esse foi o momento, um pouco da nossa gestão, mas o que nos dava garra era a unidade que a gente via em todas as partes do país, né? Nós também tivemos participação importante, foi a primeira vez que a CTB Nacional também foi eleita para participar do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
E nós tivemos, e eu acho que de lá para cá, nós continuamos a fazer parte. Então, até hoje, nós estamos compondo, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e também hoje compondo o Conselho de Participação Social, o CPS, né, que é presidido pelo presidente da República. Participamos, demos continuidade à Marcha das Margaridas, né, que era uma escola. A Marcha das Margaridas não só é uma marcha, é uma construção. Acho que é mais ou menos 2 anos de construção, né, de diálogos, de construção teórica, de formação de times em cada estado, em cada território, e é um grande aprendizado. Aquelas mulheres, quando chegam na marcha real em Brasília, elas chegam, todas elas, sabendo o porquê ela está ali e qual o papel de cada uma delas. E nós participamos dessa construção, que foi muito importante também para a gente e foi um aprendizado. Demos continuidade até quando foi possível, né, depois da reforma trabalhista, às tiragens da revista Mulher de Classe, né, e tentamos construir um diálogo entre a Secretaria da Mulher Trabalhadora da CTB, a UBM e as jovens feministas, porque nós entendíamos que era necessário fazer esse entrelaçamento. Foi uma experiência interessante, acho que precisamos reconstruir essa experiência para unir todas aquelas pessoas que têm os mesmos propósitos e para que as jovens feministas, quando saiam do movimento estudantil, do movimento juvenil, que vá para o mundo do trabalho, ela dê continuidade a essa luta pela libertação do povo trabalhador. Então, é uma contribuição, um breve relato, porque é uma fase conhecida e vivenciada por todas e todos aqui. Agradecer esse aprendizado, dizer que essa luta não é uma tarefa apenas. É uma construção de futuro. Você se vê no futuro quando você participa do presente. Quando você não participa do presente, quando você é alheio ao que está acontecendo, você não consegue enxergar o seu futuro. Não consegue construir. Então, a luta sindical é isso. É perseverar no presente para construir um futuro diferente. Então, dizer a vocês que sou muito grata. Também, assim como a Biga, eu fui, antes de vir para a CTB, eu fui vereadora no meu estado também. Fui presidenta do meu sindicato, fui dirigente, fui uma das fundadoras da União Brasileira de Mulheres também. E tudo isso vai para a nossa caixinha de acúmulo, de aprendizado. E que hoje, se eu estou no governo federal, é fruto de tudo isso. Então, lá, eu represento vocês. Eu não me represento, certo? Porque, se fosse de mim mesma, eu não estaria lá. Então, quero desejar a todas e todas boas lutas, que continuemos unidas, que continuemos defendendo a ideia do sindicalismo classista. Estou aqui com a minha secretária da Mulher Trabalhadora Bancária da nossa federação, Nancy, está ali, veio marcar, porque hoje nós estamos lá, está acontecendo a Conferência Regional da Bahia e Sergipe dos bancários e bancárias, mas ela está aqui para trazer a garra da categoria e marcar que a CTB também, Rosa, ia, né, estraçalhar a federação, se não viesse. Então, boa luta e vamos eleger Lula novamente. Um beijo no coração de todas e todos. Obrigada, Ivânia. Passamos agora de imediato para a Celina. Querida Celina. Boa tarde ou boa noite? Boa noite. Eu
comecei na CTB como secretária de formação. E a grande maioria de vocês eu conheci na formação, que eu acho que ela é imprescindível para que a gente tenha consciência que é necessário a gente mudar essa sociedade que nós vivemos. E só com consciência de classe que nós vamos fazer isso. E quero, antes dar meu relato, também, quando eu estava na CUT, foi o último ano que nós fomos para a CUT, foi esse ano que nós saímos. Como vimos que não tinha futuro ali de jeito nenhum, que nós tiramos uma comissão e resolvemos criar uma central. Lá de várias forças, junto com o pessoal da área rural, junto com o pessoal da área urbana, e fizemos várias e várias reuniões do que nós íamos fazer. Lá em Minas, lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, tinha uma equipe. Entre essa equipe, infelizmente, não está mais entre nós, que é a Raquel Ghisoni. Ela foi uma lutadora e muito contribuiu pelo nome da CTB. Então, eu era dessa comissão, e a última reunião que nós fizemos foi lá em Porto Alegre, lá na Federação dos Rurais. Então, lá nós definimos alguma coisa. Também o nome do nosso primeiro presidente, Wagner Gomes, que não está mais entre nós. Sempre presente entre nós. Lá nós definimos algumas coisas. Primeiro, íamos criar uma central. Segundo, essa central seria plural, a defesa da unicidade sindical e a defesa em luta por um outro Brasil. Esses foram os principais pontos. Um dos pontos que nós ficamos é o nome. Qual era o nome dessa central? E a Raquel muito ajudou nisso, a Gilda, que eu chamei até que ela vinha aqui, pensei que ela viesse aqui, mas não deu para vir. Então, nós tivemos essa, e o nome era CTB. E, principalmente, a Raquel, nós temos que incluir as mulheres na CTB. Então, é Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Isso foi com muita discussão, quando todo mundo concordou que seria Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Mas aí, para colocar na sigla, esses dois T's, não ficaria legal. CTTB não ficaria legal. Então, confirmamos que seria CTB, mas o nome seria Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. De lá para cá, quando eu assumi, fiquei em dois mandatos, era 3 anos, na formação. Conheci o Brasil inteiro. Nessa época, o movimento sindical tinha a contribuição sindical. Nós fizemos o convênio com o SES e fizemos formação no Brasil inteiro. Alguns estados, nós somos 3, 4, 5 vezes naquele estado. E acho que isso, a formação, contribui para que a gente forme a consciência de classe. E a CTB ela foi criada como uma central classista, plural e unitária. Então, acho que a formação ajudou muito. Quando a Ivânia saiu, eu assumi a Secretaria da Mulher. E, do mesmo jeito que foi na formação, eu recebia o apoio, a vontade de mostrar a necessidade de nós, mulheres, termos uma participação excelente e na nossa central, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nesses vários encontros que nós fizemos, um dos pontos que nós aprovamos era a paridade na direção.
tivemos, se eu não me engano, o 3º congresso, e depois, todos os congressos nós definimos isso. Mas, infelizmente, nós não conseguimos isso até hoje. Acho que houve algum avanço, mas não conseguimos a paridade nas direções da CTB, tanto nacional como estadual. E mostrar que nós ainda estamos muito longe de representar o que nós somos, é que nós temos apenas 3 centrais que têm uma mulher na presidência, que é Bahia, Minas Gerais e Amazonas. Nós estamos em todos os estados, apenas 3 estados que têm 900. Será que nós não temos capacidade para exercer a presidência? Tenho certeza que essas mulheres que assumiram e outras terão essa acho que nós vamos ter que lutar, que convencer os nossos companheiros, homens, que nós temos condições de gerir, nós temos condições de comandar. Enquanto que nós não tivermos consciência disso, nós vamos para onde ser mandada. Então, penso que essa luta não é luta de mulheres contra homens, é ocupar o nosso espaço. Nós somos 53% do eleitorado, nós somos 51% da população. Por que nós não podemos ser 50% e 50% no movimento sindical? Nós temos hoje, entre as centrais, nós temos 2. Uma que já foi criada, tendo a mulher não, foi depois, que é a intersindical. Hoje é a Nilza, a mulher que é presidente. E temos agora a Soninha, que é a presidenta da nova central. É uma camarada, a Soninha, assumiu a presidência. Então, acho que nós temos que caminhar nisso, e não é uma luta contra, é uma luta junto, mas olhando o nosso valor. Acho que a Vânia, representando aqui os trabalhadores, foi minha secretária adjunta, né? Também foi trabalhadora rural. Eu aprendi muito com a solidariedade, com a confiança, com o empenho com as trabalhadoras rurais na construção da Marcha da Margaridas. Então, acho que nós também devemos pensar isso. Né? Como que nós vamos fazer? Hoje nós estamos num encontro excelente. Como que nós vamos tirar daqui algumas tarefas nossas para crescer na CTB, para crescer a CTB? Acho que nós temos que tirar isso no final do nosso encontro, aprovar que nós vamos ter essa luta por crescimento. É necessário. O movimento sindical está caindo na sindicalização. Nós estamos vivendo um momento de conjuntura onde não está fácil. Todos falaram aqui na reeleição do presidente Lula. Eu acho que essa é a tarefa principal que nós vamos ter agora. Porque se a gente não reeleger o nosso presidente Lula, nós vamos ter um retrocesso político. Ao ter esse retrocesso político, nós também teremos retrocesso no movimento sindical. Né? A gente fica... eu estou propondo, eu estou assumindo, já estou assumindo aqui, que eu acho que nós devemos, porque só falar não basta. Eu tenho que ter a coisa por escrita para eu saber. Eu estou fazendo uma proposta para nós, porque redigir, fazer um livro. Cada um faça o relato com a proposta da sua gestão, para que todas, aqui nós somos milhões, aqui nós não temos nem metade, nem um terço do que nós somos no movimento sindical, para que todos conheçam a realidade da nossa central e que lute para que a gente tenha realmente uma central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Muito obrigada. É isso aí, Celina. CTB, a luta é para valer. CTB, a luta é para valer. Companheiras e companheiros, nós, a Ivânia pediu 30 segundos. 30 segundos para a Celina, mas só comunicando que nós vamos abrir 5 inscrições para o plenário, 3 minutos cada um, tá bom? Não, é que eu me esqueci de falar da nossa secretária, a Kátia.
Ela está mostrando que também é uma mulher de luta, de capacidade, que está fazendo esse encontro aqui com todas nós. Viu, Kátia? Vem cá. Então, vamos bater uma palma aqui para essa. Ela não queria, mas está mostrando que tem capacidade. Obrigada, minha florzinha. Somos. Ivânia. 30 segundos. Gente, 30 segundos. É que eu, na fala, logo da tarde, eu esqueci. E é algo que não deveria esquecer. O presidente Lula assinou uma portaria antes da aprovação da Câmara, contra 6x1, ele assinou uma portaria reduzindo a jornada de trabalho dos servidores do governo federal para 5x2. Então, isso já é uma demonstração que ele não vai recuar. Ele não vai recuar. Então, eu queria já trazer esse informe aqui para a CTB. Isso. Pois é, pessoal. Então, eu vou passar também 30 segundos para a Biga, que tem uma sugestão para nós. Companheiras, nós aqui, enquanto ouvíamos umas às outras, surgiu uma ideia. Nós temos sempre ideias, né? Eita, mulherada, né? E nós tivemos uma ideia. Nós lembramos, todas nós, das companheiras que seguiram junto conosco e que ajudaram na defesa do nosso trabalho. Celina, a gente não te consultou, consulta ela agora. Já, pronto. Porque a Celina estava falando e nós ali cochichando. Qual era o nosso cochicho, gente? E eu quero cochichar agora com cada uma de vocês, cada um. Nós, as secretárias de mulheres da CTB, de mim até a Kátia, por unanimidade nossa, nós queremos propor a vocês de nós nominarmos esse nosso 7º encontro, homenageando aquela que dedicou toda a sua vida na defesa da educação pública, na defesa intransigente das mulheres, foi dirigente da CNTE, e que esse nosso encontro leve o nome Raquel Kizoni. Raquel, presente! Muito bem, eu considero que com essa aclamação, gurias, está aprovado, então. 7º encontro se chamará, então, Raquel Kizoni. A Kátia está sugerindo levantar o crachá para registrar. A gente quer registrar a foto, gente, não tem jeito. A Kátia está sugerindo que as nossas fotógrafos venham para cá e registrem, levantando o crachá, gente. Levantando o crachá. Bora virar assim. Bora. Cadê meu crachá, Guilmar? Dá ali o meu. Empresta um aí. Vocês vão ter que subir aí, gurias, senão vocês não vão pegar o plenário. Sobe, a gente limpa depois. Para não escorregar, tá? Bota outro pé aqui, ó. Bota um pé aqui ou ali. Um pé numa cadeira, outro noutra. Fininha, cuidado, um pé aqui ou ali. Aê! Aê! Aqui é o presente. Agora já era. Vocês atrasaram ali, agora já era. Vídeo, é porque é o vídeo. Ela quer fazer vídeo também, então vamos lá? Raquel, presente! Agora e sempre! Puxa de novo. Puxa você, então. É porque elas são devagar, a gente é rápida, né? Vamos lá. Vamos lá. Primeira é
a companheira Joane Santos Mota, do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Joane, já está ali. Oi, gente, boa noite. Tem que subir? Bom, cumprimentar a mesa no nome da Ivânia, né, que é minha conterrânea, e foi ela que me apresentou o sindicalismo classista quando eu ainda era estudante de jornalismo lá na Universidade Federal de Sergipe. E Ivânia não só me apresentou o sindicalismo classista, como me apresentou também o PCdoB. E eu sou muito grata, Ivânia, porque cheguei até aqui graças a uma mulher aguerrida que me mostrou que a luta se faz ao longo da vida e que eu precisava me somar a ela. Muito obrigada. Agradecer a participação aqui nesse encontro. Eu já participei de outros, mas como jornalista dessa brava central, durante 4 anos, eu tive a honra de trabalhar com a Doquinha, outra mulher que me ensinou muito na Secretaria de Comunicação, né? Hoje eu estou na executiva do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, né? E apurei aqui, sou a única delegada do Sindicato de Jornalistas da CTB na plenária. Então, estamos desbravando uma área interessante, né? E a minha reflexão aqui, né, diante de toda a reflexão da Nádia, da nossa presidenta, do Adilson e das nossas secretárias, é sobre a necessidade da gente também incorporar esse debate, né? Foi falado aqui da revista, foi falado aqui da cartilha, foi falado aqui dos encontros, né? E tudo isso é veículo de comunicação, né? E de incorporar esse debate é a questão da tecnologia, né? Quando se falou aqui em feminicídio, né, a gente sabe que o maior veículo de transmissão de violência, né, hoje, né, e de assodamento, né, contra a mulher está nas redes sociais, né? Então, acho que a Secretaria, né, e a própria CTB tem que investir pesado, né, levando em conta que a comunicação e o debate sobre a tecnologia não é tarefa somente, né, da Secretaria de Comunicação. 1 minuto, Joane. É tarefa, sobretudo, né, também da Secretaria de Formação, da Secretaria de Organização. Hoje não dá mais para construir sindicalismo sem pensar na juventude que está aí fazendo a transição. E aí diz, a juventude não quer saber de sindicato. Eu tenho minhas dúvidas, né? Pesquisas recentes mostraram que muitos jovens trabalhadores veem no sindicato uma possibilidade de melhorar suas condições de trabalho e de salário. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar mais o debate nessa seara, né, fortalecer a presença da CTB nos sindicatos de jornalistas, que é onde está acontecendo, pelo Brasil, né, que é onde está acontecendo esse debate. Eu também componho a Comissão de Mulheres da Federação Nacional de Jornalistas, da FENAGE, né, representando o Sindicato de Jornalistas de São Paulo. Então, estou levando esse debate para lá. Acho que a gente precisa fortalecer nossa central nessa seara. Dentro da Secretaria de Mulher, uma proposta mais operativa é criar um grupo de trabalho nessa questão, porque não dá mais para debater construção de sindicalismo sem debater a transição tecnológica, né? A gente está atrasado nisso, infelizmente, né? E é um desafio, um dever de casa que a gente precisa fazer. É isso, muito obrigada e parabéns pelo encontro. Obrigada. Chamamos agora a Francisca Pereira, da Rocha Seixas, de São Paulo. E logo em seguida, Antônia Trindade Valente dos Santos. Boa noite a todas e todos. Eu tinha pensado em fazer uma fala, mas agora, com essa iniciativa dessas mulheres, eu resolvi mudar o rumo da minha fala, primeiro parabenizando, né, essa iniciativa tão importante de nomear o nosso encontro, o Encontro de Mulheres da CTB Raquel Guissoni. Eu estou secretária de Gênero das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, porque a nossa companheira Berenice Dark concorre a uma vaga a deputada distrital em Brasília e, por essa razão, eu ocupo essa secretaria. E eu quero fazer um relato pessoal. Eu ingressei no Partido Comunista do Brasil em 1988,
pelas mãos dessa grande camarada Raquel Ghisoni. Ingressei na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, orientada por Raquel Ghisoni. Militei na mesma subsede que Raquel. Quer dizer, logo, Raquel é uma referência importante na minha vida. Essa mulher mudou a minha vida, porque eu que venho de uma diáspora, né? Porque eu sou lá da Tromba do Elefante, no Rio Grande do Norte, fiz História na Universidade Federal da Paraíba, vim para São Paulo sem rumo nenhum, não tinha nem noção de como exercer a profissão, e foi essa mulher. Quer dizer, se hoje eu falo aqui para essa plenária, como trabalhadora em educação, eu devo a Raquel Ghisoni. Por isso que foi emocionante para mim. E nós também fizemos a nossa parte. Na CNTE, nós lançamos a revista Mátria, né, que é uma publicação anual da CNTE, onde nós contamos a história de Raquel Ghisoni, e Raquel Ghisoni foi capa da revista Mátria. O ano passado, porque Raquel também foi militante da APOESP, que militou junto comigo. Claro, quando eu cheguei, Raquel já era histórica. Quer dizer, professora, não só das militantes, nesse tempo era da CSC, né? Nós éramos, não só das militantes da CSC, mas de todas as forças políticas que atuaram na APOESP junto com ela. E o ano passado, nós realizamos o congresso da APOESP, e o nome do nosso congresso foi Congresso Estadual Plenária da APOESP, Raquel Ghisoni. Fizemos uma belíssima homenagem a Raquel, e lá os veteranos, quer dizer, da APOESP, só para concluir, lá a homenagem que foi feita a Raquel, que não foi uma homenagem feita apenas por nós da CTB, foi uma homenagem feita pela articulação sindical, né, pelo reconhecimento do que Raquel representou na APOESP. Por isso que eu me sinto muito grata por isso que acontece aqui. Porque Raquel foi, foi e é ainda a minha segunda mãe, porque foi a mãe que me conduziu nesse universo da política, e por isso eu tenho muito a agradecer a essa mulher. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigada. Antônia Trindade Valente dos Santos, do SEMPA, Pará. Acho que eu não vou subir por causa do degrau e... Aí, paro aqui. Bem, eu estou presidenta do Sindicato das Enfermeiras e Enfermeiras do Estado do Pará. Estamos com um grupo aqui de 13 enfermeiras, 4, 5 comigo, Odete, Fátima, Marileia, Iracilda, 2 companheiras, Sandra Batista, que todo mundo deve conhecê-la, deputada, já foi deputada estadual, e a Marilene, que é do Sindicato da Justiça do Estado do Pará, do TJE. Falar de mulher é falar do nosso umbigo, né? O que a gente sofre, o que a gente sente é para estar na militância sindical. Né? Nós somos de uma profissão, enfermeiras de formação, enfermeiros, que somos muito discriminados ainda. Na pandemia, todo mundo nos aplaudiu. E foi a profissão que mais morreu para trabalhadores. Fomos lá que nós fomos descobrir que nos hospitais não tinha EPIs, não tinha condição de trabalhar, não tinha nada. E nós periodizamos muito donos de hospitais no Pará e OS, as famigeradas OS, que hoje domina quase que 100% do Pará. Que aquele governo que está lá só faz penalizar o trabalhador. Durante 2 anos... Vou pedir ao plenário um pouquinho de silêncio, pessoal. As conversas estão atrapalhando. Durante 2 anos, nós, trabalhadores do Estado, tivemos 16% de aumento. Nunca recebeu a central nossa, CTB. Nunca recebeu os trabalhadores. E aí, está no governo, ministro, irmã dele, pai, mãe, filho, primo, ex-mulher, tudo político.
Acho que vai ficar uns 500 anos lá, se a gente, a turma ainda reeleger. Mas, voltando para a profissão, nós, mulheres, da enfermagem, nós lutamos muito. Você não imagina o que a gente ser presidenta, o que ser membro de diretoria, contra os nossos próprios patrões, que não valorizam a gente, né? Que não nos respeitam como profissional. E nisso a gente passou por algumas centrais como sindicato, sim. A gente participou lá no início, como um dos membros também fundadores da CUT, me lembro, CUT pela Base, lá em Minas Gerais, a gente estava lá pulando, gritando, com Paulo Rocha, todo mundo, e luta por um espaço. Eu fui candidata a vereadora, mandato passado eu fui candidata a deputada federal pelo nosso partido, PCdoB, e eu já tinha certeza de que não chegaria lá. Mas eu lutei só, com poucos apoios, inclusive da Sandra Batista aqui, né, para a gente conseguir tentar ganhar um espaço no Estado, porque começa pela nossa central, que hoje a presidência que está lá não valoriza o trabalho de sindicato e nem das mulheres. Por isso que nós estamos uma caravana muito pequena, e você sabe, né? Fiz contato com você, viemos por nossa conta, sem nenhuma articulação e nem apoio da Central do Pará. Digo e repito, ou a gente se une, né? Ou a gente faz enfrentamento, ou nós vamos ter um retrocesso muito grande no Pará, na área da CTB. Tá certo? Mas, fora disso, a luta continua. Somos mulheres, somos enfermeiras, estamos lá 24 horas na cabeceira do paciente, e o que muita gente ouve, apoio, às vezes, das nossas próprias mulheres. Na nossa diretoria, a gente tem 3 homens só. 3 homens, 17 membros, porque eles não querem participar. E nós, mulheres, seguramos um sindicato imenso do Pará, que tem quase 80 membros, o nosso grupo, que é os enfermeiros de formação, e a gente luta lá. E a turma respeita a gente. E nós já estamos, hoje, com em torno de uns 10 acordos coletivos, fechando no Ministério do Trabalho e Emprego, enfrentando todo mundo, inclusive na saúde indígena. Concluindo. Lutamos muito na saúde indígena e temos conseguido elevar o salário da categoria para 13 mil e pouco. Entra uma agência agora e retira para 8 mil. Isso é muita penalidade, isso é muito ruim. Mas, gente, a luta continua. Viva a CTB! Muito bem. Silvana Braseiro Conte, do Simpa, Rio Grande do Sul. A próxima, Josélia Santos Ferreira. E a última, né? Boa noite. Quero saudar o nosso encontro. Quero dizer que eu tenho o privilégio, né, de ter convivido com todas vocês e a nossa primeira secretária, a nossa Biga do Rio Grande do Sul, e dizer que eu vim com a bandeira do Brasil porque essa turma, que continua dividindo o nosso país, tomou para si os nossos símbolos, tomou para si os nossos sonhos, tomou para si o nosso destino. E nós que somos mulheres trabalhadoras da Central, né, da nossa CTB, de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, a gente estar aqui é um privilégio. Poder ter ouvido a nossa presidenta do Partido Comunista do Brasil falar sobre a conjuntura. É simples assim, né? A gente vive um momento muito difícil, um retrocesso histórico, porque o capitalismo está em crise, e quando o capitalismo está em crise, ele mostra o seu pedaço mais tirano. E o pedaço mais tirano é arrancar os nossos direitos, é construir guerras pelo mundo
e é tratar as mulheres, e eu quero fazer um recorte aqui muito importante, porque eu estou vendo muitas mulheres negras aqui. E as mulheres negras são as que mais sofrem na nossa sociedade. São as nossas companheiras negras, principalmente que moram nos territórios e nas periferias, que são terceirizadas, desempregadas, muitas vezes mães solo, e sustentam as suas famílias sozinhas. Então, a nossa central sindical é uma central sindical de luta e que respeita todas as mulheres. E por isso que nós estamos todas aqui juntas. Então, eu quero dizer que não tem como vir aqui, no encontro nacional, e não fazer uma saudação para todas essas que vieram antes de nós e que continuam conosco, mas principalmente para cada uma de nós que está aqui e que vai voltar para o seu território e vai ajudar a reeleger Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o nosso presidente, porque ele vai continuar os avanços que a gente precisa. A gente precisa de menos feminicídios. A gente precisa de respeito e menos racismo. A gente precisa de menos, e para terminar também com a LGBTfobia. A gente precisa de respeito para as mães atípicas. A gente precisa de respeito para os trabalhadores e trabalhadoras que são deficientes. Tudo isso, companheiros e companheiras, faz parte da nossa luta. Agora, levantar a bandeira do Brasil e eleger o Lula, é só por este caminho que a gente vai conseguir ter um Brasil democrático, soberano, e que a gente tem o direito de ser feliz. Quando a gente conseguir colocar lá na Câmara Federal, passar pelo Senado, a lei da nossa deputada Dayana Santos, gente, é um respiro para a nossa vida. Claro que não é o ideal, mas a gente vai conseguir ficar mais tempo com a nossa família. A gente vai conseguir tomar o nosso trago. Por que não? Vai conseguir dançar, vai conseguir tentar sonhar, e vai conseguir ter o direito, e para finalizar, o direito de ser feliz. Viva a luta das mulheres, viva a CTB! Viva a CTB! Obrigada, Silvana. Agora, Josélia Santos Ferreira, da Bahia. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Meu nome é Josélia Santos Ferreira, sou comerciária, né, da Bahia, mulher preta, lésbica, né, CTBista e baiana. Nós somos trabalhadoras em supermercado em Salvador. Nós representamos, eu, Karine, Rosa, Taína, as trabalhadoras comerciárias de Salvador. Eu gostaria de falar rapidamente, especificamente, para as nossas que vieram antes, as fundadoras da CTB, que nos deram, né, recurso, nos deram régua e compasso para que a gente que veio depois possa avançar essa luta. E, especificamente, parabenizar todas em nome da Abigail, que eu soube que é comerciária, que foi a primeira mulher comerciária dentro da fundação da CTB. É isso? Se eu estiver enganada, me corrija. E comércio e serviço representa. Então, eu gostaria de falar um pouco para vocês, né? Desculpa o tremor da fala e tudo mais, a gente não tem costume de falar. Eu sou comerciária que estou dentro da base, estou na loja, eu não estou, né? Então, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, a fala ainda não foi. Enfim, então, parabenizar vocês que vieram antes. A gente sabe, a gente entende da luta. Imagina como foi difícil a implementação de um coletivo dentro da central de mulheres para fortalecer as mulheres e as trabalhadoras, o povo como um todo, mas, sobretudo, as trabalhadoras e as mulheres em geral. Então, é para vocês, e eu acho que serve para todas nós que viemos depois, um pouco daqui do pensamento que não é só meu, que a gente ouve falar nos encontros que tem Brasil afora. Eu acho que esse fórum, que é um fórum nacional aqui,
diante de vocês que fundaram a CTB, eu acho que cabe aqui o nosso sentimento. Então, vocês que vieram antes, etc., eu anotei aqui, justamente para não me perder. Então, a gente ouve. Primeiro, ouvimos várias que vieram depois discutir sobre, né, o que vocês fizeram, e aí eu vou me ater à questão da marca, que foi trazida aqui por Abigail. A marca importante, simbolizou a implementação, a fundação das mulheres na CTB, etc. 2007, se não me engano. Acho que hoje a marca ela precisa de uma atualização, porque a gente fala de mulheres. Primeiro, o nome mulher, né? A gente entende que nós somos iguais, porém diferentes nas nossas especificidades. Portanto, o nome para nós deveria ser mulheres. E o estereotipo que tem ali na marca, mulheres, que para nós a gente entende mais como mulher heteronormativa, né, com batom, etc., que também representa nós, mas eu acho que a pessoa da comunicação, rever essa representatividade da foto, da marca, dessa simbologia do que é a luta da mulher dentro da central, dentro do sindicalismo brasileiro, através da CTB. Então, e é justamente por isso que pensamos que temos que ter mais mulheres trans à frente também de espaços de poder dentro da CTB, mulheres trans, mulheres pretas, nem falando da questão da diversidade a partir da marca, lésbicas, jovens, etc., pretas dentro do poder da central. A questão da diversidade é uma outra questão para nós. A questão da diversidade atravessa a questão de gênero. Acho que a luta deve sair do coletivo de gênero, porque a sensibilidade das mulheres poderiam fortalecer muito mais a luta da diversidade, ao invés de segmentar em apenas um departamento LGBT. A questão das violências e feminicídio. A proposta atual é que os homens se apropriem desse debate, e aí a gente propõe que haja encontro de homens, não para que eles ensinem a gente, mas, ao contrário, para que os homens nos digam como combater as violências e o feminicídio no Brasil, dentro da nossa questão de luta, mas para avançar nessa questão. Acho que os homens deveriam ter, ao invés de encontro de mulheres para debater feminicídio e violência contra a mulher, os homens, e aí a gente ser convidadas para ajudar nesse debate. Para finalizar, concluindo, a questão... Outra coisa, só para finalizar, tinha outras coisas, mas eu vou finalizar aqui. Outra coisa, se existe violência de gênero dentro do movimento sindical, nossas mulheres que vieram antes podem, se puderem e puderem, nos dar orientações e conselhos de como fazer, de como trazer caminhos para que o movimento caminhe para o fim dessa postura e que a unidade entre homens e mulheres seja não perfeita, mas menos tóxica possível dentro do movimento. Obrigada. Obrigada pelas contribuições. Nós passamos agora para as considerações finais. Se quiserem falar, Celina, Doquinha, queridas, Ivânia... A Kátia fala isso, então, contigo. Obrigada, minha querida. Enfim, Lenira, ela é a nossa secretária da Mulher Adjunta da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil Nacional. Eu sempre gosto de falar nossa logo todinha, porque a gente sabe como foi difícil, como foi necessária, né? A Raquel aqui estampada, junto com essas mulheres poderosas, para que o nome das trabalhadoras estivesse ali na nossa central. É a primeira e a única que tem essa nomenclatura. Então, assim, isso nos orgulha muito. Então, quando falam assim, só CTB, não, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E a gente tem muito que se orgulhar, porque a gente sabe que o movimento sindical ele é machista. E é por isso da importância dos homens participarem. Os que estiverem ainda aqui, por favor, fiquem em pé, os meninos. E os meninos, os homens, fiquem em pé.
Ah, isso! E assim, e a gente fica muito feliz dos homens estarem aqui nessa plateia, porque a gente tem certeza que a construção só vai acontecer quando literalmente estivermos juntos. E assim, nós agradecemos a coragem, a participação de vocês, como assim, em alguns estados falavam assim, não, encontro de mulheres, você acha que eu vou? Então, assim, muito obrigada, e todas nós agradecemos a presença de vocês. Eu não estava nessa mesa, quem for ver aí o cronograma, né? Porque, assim, várias mesas são importantes, mas essa, para nós, é uma mesa que envolve muitos sentimentos. Envolve reconhecimento, envolve gratidão, valores, envolve que a gente não vai parar. Desde quando me nomearam secretária da Mulher, que muitos sabem que foi uma surpresa, mas... e assim... Fui eleita e, assim, eu recebi com muita gratidão, porque eu acho que nós, militantes, nós temos, assim, algo que tem que ser estudado, porque a gente se dedica, falamos muito da nossa jornada, da 7x0, mas a gente faz com muito amor, a gente faz com paixão, né? Porque a gente acredita na nossa luta, a gente acredita nas nossas bandeiras. Então, nós não nos cansamos. E essa mesa é o reconhecimento que, no momento, Cátia Branco está como secretária de Mulheres, já vai vir uma outra secretária, e eu espero que a outra também me chame para fazer o relato, porque a gente acha necessário, porque, para a gente chegar aqui, outras pavimentaram, e foi isso que as nossas ex-secretárias fizeram os relatos, e muito me orgulha. E nessa construção toda dessas mulheres, existem várias nos bastidores, mas eu tenho que pedir para a Márcia, ela, por favor, vem aqui, que a gente vai tirar uma foto. Vai tirar uma foto, porque é uma mulher que passou por todas, né? Não é? A Márcia passou por todas, não é isso? Então, o que nós falamos é o quê? Reconhecimento e gratidão por todas, e gratidão por todas vocês que estão aqui no nosso encontro. E viva a CTB, que a luta é para valer! Pede para a gente dar as orientações. É isso aí! Calma, que ainda tem as orientações finais, os informes para a nossa reunião. Já estamos terminando. Calma aí, meu povo. Mulher lutar. Mulher lutar para seus direitos conquistar. Mulher lutar para seus direitos conquistar. Mulher lutar para seus direitos conquistar. Queremos agradecer, viu, a todas essas meninas que, como bem Doquinha falou, deixou todas as suas atividades para, junto com a gente, empreender um sonho, né? E esse sonho é a nossa central, é a luta emancipacionista que nós entendemos que mulheres emancipacionistas. Viva a luta! Viva a CTB! Viva as mulheres de classe!